Obrigado, Gustavo. Eu começo registrando meus agradecimentos pelo privilégio, não de vir aqui participar do evento e falar no evento, mas vir ao evento saborear, né, as falas do Dr. Bettiol, do Gustavo, a gentileza do Dr. Bettiol, a fala do Carlos Ari, de quem sou fã incondicional, a fala do Dr. Julião, brilhante jurista setorial. Então eu agradeço pelo privilégio de estar aqui presente e poder saborear essas intervenções brilhantes. Agradeço particularmente ao Dr. Bettiol pela gentileza com que me saudou no início. O Dr. Bettiol, que é, se me permite a expressão, é um mito da advocacia brasileira. O escritório Bettiol é um mito da advocacia brasileira. Nós conversávamos pouco antes do início do evento. Nós dois somos arcadianos, né, somos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, lá de São Paulo, né, das arcadas do Largo de São Francisco, e a satisfação de podermos nos encontrar aqui. E eu, na minha juventude, que já vai distante, né, já tinha o Dr. Bettiol como o referencial na advocacia do Brasil. Carlos Ari, um grande amigo, um grande jurista, como ele disse, nós temos tido a oportunidade, para minha felicidade, de interagir muito em termos profissionais, e o Dr. Julião, com quem tenho tido também a oportunidade de conviver já há algum tempo, inclusive antes dele assumir o cargo da diretoria da ANEEL, tivemos também a felicidade de trabalhar em conjunto num caso comum, com um cliente comum, e tenho por ele uma grande admiração, ele que é, sem dúvida, posso dizer que da nova geração dos valores, das estrelas setoriais, o Dr. Julião desponta como um grande jurista setorial com suas intervenções. Então, uma grande satisfação poder saborear isso tudo e vir falar alguma coisa sobre a medida provisória. O Dr. Bettiol nos propôs, né, procurando organizar as nossas intervenções, até para que não houvesse sobreposições, que não houvesse repetições. Ele nos propôs uma divisão de temário, então nos sugeriu algumas matérias, das quais, aproveitando as sugestões do Dr. Bettiol, eu entendo conveniente destacar esses dois pontos que estão ali no título da transparência, né? Quais são as concessões afetadas pela medida provisória 579, no universo das concessões do setor elétrico, quais aquelas que estão afetadas pela 579, quais as que não estão. Tem havido muita discussão em torno disso, inclusive tem se invocado alguns paradigmas para se dizer que não há isonomia. Por exemplo, um caso recente, em abril deste ano, que o Ministério de Minas e Energia promoveu a prorrogação da concessão da usina de Serra da Mesa. E se apontou Serra da Mesa como um paradigma. Por que o governo prorrogou a concessão de Serra da Mesa há tão pouco tempo atrás e agora traz toda essa inovação normativa e não propicia a outras concessionárias ou a outros aproveitamentos hidrelétricos o mesmo tratamento? Pois bem, é preciso distinguir que, pelo menos a medida provisória, na sua terminologia, fez uma distinção que é importante. É complexa, nós vamos tentar destrinchar, mas, de qualquer modo, é um ponto bastante importante, saber quais as concessões afetadas pela medida provisória 579 e quais as não afetadas. E também tocar naquele aspecto que o professor Carlos Ari já mencionou, sobre os critérios de indenização. Houve uma inovação no que diz respeito ao segmento da geração. Historicamente já se aplicava aos segmentos de distribuição e de transmissão a metodologia do valor novo de reposição, não para fins de cálculo de indenização, para fins tarifários, mas de qualquer modo não era algo estranho aos segmentos de distribuição e transmissão. E agora foi trazido também para esses segmentos como uma metodologia a ser observada com vistas à apuração da indenização a caso devida, e inovou-se estendendo esse critério também para o segmento de geração. Então vamos fazer um confronto entre o que havia anteriormente e esse novo critério e até sugerir se teria espaço aí para uma discussão ou para um questionamento de ordem jurídica. Antes, no entanto, de entrar nesses dois aspectos que são específicos, eu peço licença do Dr. Bettiol para rapidamente, só para nós uniformizarmos a informação, relembrar quais foram os objetivos da medida provisória 579 e quais os principais mecanismos nela utilizados. Vou passar por isso daí. Então, rapidamente,
com base na exposição de motivos da medida provisória 579, só relembrar para nós circunstanciarmos sobre o que nós estamos falando. Quais são os objetivos da medida provisória 579? O objetivo mais claro, aquele que foi mais divulgado e que atende sem dúvida a um interesse público, atende a um anseio da sociedade brasileira, é o da redução do custo final da energia. O custo final da energia no Brasil, que é considerado, existem algumas divergências sobre metodologias de apuração, metodologias de cálculo e de comparação, mas de qualquer modo, com qualquer metodologia de cálculo e de comparação, entende-se que o custo da energia no Brasil é bastante elevado comparativamente a outros países, o que prejudica a competitividade da economia brasileira. Ou seja, é um custo que pesa sobremaneira sobre as atividades econômicas da indústria, do comércio, dos serviços no Brasil, trazendo uma perda de competitividade dentro de uma economia globalizada. Então, o objetivo principal é a redução do custo final da energia. E, casado com isso, o da modicidade tarifária. Naturalmente, se nós buscamos a redução do custo final da energia, nós estamos falando da modicidade tarifária, aquele conceito que foi expresso, que já era discutido longamente na doutrina e na jurisprudência e que consta expressamente no artigo 6º, salvo engano, da Lei de Concessões, como um dos princípios norteadores da sistemática de concessões. Em complementação, entende o governo que com essas providências ele está propiciando a garantia do suprimento, na medida em que ele definiu condições para a prorrogação ou não das concessões, ele está garantindo a continuidade. Continua aqui? Ele entende o governo que com a prorrogação das concessões se garante a continuidade do suprimento, o que é interessante para dar segurança para novos investimentos, aqueles investimentos que dependem do suprimento de energia. E o que foi bastante destacado, quase que como um mantra desta proposta, que é exatamente dar competitividade ao setor produtivo brasileiro, dar competitividade face a outras economias nesse ambiente globalizado. Aliás, é interessante que nós fizemos um cotejo entre os objetivos declarados na exposição de motivos número 73, pela qual os 3 ministros encaminharam a medida provisória 579 à Presidente da República. Nós cotejamos com os objetivos que constaram alguns anos atrás, em dezembro de 2003, e expressos na exposição de motivos número 95, pela qual a então ministra de Minas e Energia, Dilma Vana Rousseff, submeteu ao então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o que viria a ser a medida provisória número 144, precursora da Lei 10.848, que é a lei do novo modelo. E é interessante, nesse cotejo, nós vemos alguns pontos de coincidência, mas um ponto de discrepância diz respeito exatamente a esse aspecto. Enquanto agora se destaca a competitividade, essa busca do barateamento do custo de energia para dar competitividade à economia brasileira, naquele momento o mantra, o grande objetivo era criar condições de atração de investimentos para o setor. E exatamente com vistas a essa atração, para garantir a expansão, é que se estabeleceram uma série de mecanismos de segurança que constavam lá, expressos, e que agora foram abandonados. Por exemplo, a exposição de motivos 95 dizia que um dos mecanismos para garantir a atração de investimentos, para propiciar a expansão da geração, da transmissão e da distribuição da energia elétrica no Brasil, novos investimentos para a expansão, era, de um lado, contratos de longo prazo, que nós temos agora também, mas a possibilidade dos geradores venderem energia nos dois ambientes, no ambiente de contratação livre e no ambiente de contratação regulada. Por quê? Dizia a exposição de motivos 95. Isso geraria competição e, através da competição, nós teríamos ganho em geral para a economia. Pois bem, em contraste, agora abandona-se aquele mantra do estímulo, da atração de investimentos, fala-se só da competitividade da economia brasileira e não se permite que aquela energia, a energia que está, nós vamos ver nas concessões afetadas por essa medida provisória, determina-se que toda ela será destinada no sistema, no novo sistema de cotas, apenas para o mercado regulado, vedada a sua destinação para o mercado livre. Então nós temos contrastes importantes que devem ser considerados na análise
dessa, digamos assim, mudança de rumo que nós tivemos agora com a medida provisória. E finalmente dizia a exposição de motivos como outro objetivo, que seria o aumento do nível de emprego e de renda na medida em que se promove o estímulo da economia. Um segundo aspecto que vale a pena também numa abordagem geral mencionar é sobre quais foram os mecanismos eleitos pela medida provisória 579 para atingir esses objetivos. Então nós temos lá também detalhados na exposição de motivos. O primeiro grande mecanismo é aquele da captura da chamada renda hidráulica. Não vale só para a geração hidrelétrica, vale também para a transmissão, menos para a distribuição, que de certa forma já vinha ocorrendo ao longo do tempo nas sistemáticas de revisão tarifária, mas de qualquer modo é colocado expressamente que se busca capturar em benefício dos consumidores aquela parcela da receita dos concessionários correspondente à depreciação ou amortização de investimentos que já teria se esgotado ao longo do tempo, se não total, pelo menos parcialmente, e se parcialmente de forma substancial. Então, qual é a ideia? Se os concessionários, fruto do tempo que estão explorando essas concessões, já tiveram oportunidade de depreciar ou amortizar os seus investimentos de forma significativa ou total em alguns casos, nós podemos reduzir a tarifa que eles perceberão em benefício dos consumidores, trazendo uma nova realidade econômica, imaginando que isso não causa prejuízo a eles concessionários, porque já obtiveram a sua depreciação, a sua amortização total ou parcialmente. O outro mecanismo é a definição para os segmentos de geração e de transmissão de uma nova tarifa, uma tarifa regulada, o que é novidade, pelo menos, no setor elétrico recente para o segmento de geração, que gradativamente vinha abandonando a tarifa regulada, na realidade, desde a Lei 8631 de 1993, que vinha se abandonando a sistemática do serviço pelo custo, que culminou exatamente com a Lei da ANEEL, a Lei 9427, que promoveu a criação da Agência Reguladora Setorial, a Agência Nacional de Energia Elétrica, declarou expressamente a substituição do serviço pelo custo, da sistemática do serviço pelo custo, pela nova sistemática do serviço pelo preço. E era isso que nós tínhamos na geração. Pois bem, vem a medida provisória e para a energia das concessões afetadas por ela, a medida provisória, diz que voltar-se-á a sistemática de tarifa regulada e uma tarifa que não precisa remunerar investimentos que já foram depreciados e amortizados. Então, como tem se dito dentro do setor, será praticamente uma tarifa de OIM, uma tarifa que vai remunerar os custos de operação e manutenção. Nós sabemos que não é só isso, há a definição de uma taxa de remuneração, conquanto contida, há também a definição de que os impostos serão reembolsados pela nova tarifa, mas de qualquer modo é uma modificação importante. Outros mecanismos utilizados, da redução de alguns encargos setoriais. Então, diz a exposição de motivos, e a medida provisória expressa esse dizer da exposição de motivos, que será extinta a reserva global de reversão a partir de 1º de janeiro de 2013, pelo menos em parte substancial dos concessionários que eram atingidos por esse encargo. A reserva global de reversão, que na origem tinha por finalidade constituir um fundo setorial de recursos que seriam utilizados exatamente para indenização, se fosse o caso, ao término das concessões por ocasião das reversões. Pois bem, disse que ela será extinta e consta na medida provisória a sua extinção agora, a partir de janeiro, embora a medida provisória diga que, se houver necessidade de atender a essa finalidade de indenização de reversões, outro encargo setorial, também atingido, a conta de desenvolvimento energético, deverá responder por essa finalidade. De qualquer modo, a RGR está sendo extinta em parte substancial. Um segundo encargo setorial, também extinto agora, é a conta de consumo de combustíveis fósseis, a sigla CCC. Historicamente nós tínhamos a CCC dos sistemas interligados, hoje temos apenas a CCC dos sistemas isolados. A finalidade dela é cobrir o sobrecusto da geração térmica dos sistemas isolados da região norte do Brasil.
que não são beneficiadas pelo sistema interligado, que tem uma energia mais barata. Não, lá nos sistemas isolados nós temos uma geração a óleo, uma geração muito cara, que a população daquelas regiões não teria condições de suportar. Então, há muito tempo nós tínhamos essa sistemática de constituição de um fundo setorial para abater parte do custo dessa energia, de forma tal a tornar o seu preço final palatável para a população daquela região, que já é uma população sacrificada. Pois bem, determinou a medida provisória a extinção da CCC. E aí pergunta-se, e como vai ficar aquele sobrecusto da geração a óleo nos sistemas isolados? Mais uma vez também essa obrigação foi passada para a CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético. Então nós temos a eliminação da RGR, e se for necessário atender às suas finalidades, a CDE responderá por isso. A eliminação da CCC, se for necessário responder pelas suas finalidades, a CDE responderá por isso. E com a CDE, o que ocorre? Pretende a medida provisória, e diz a exposição de motivos, que ela vai ser reduzida substancialmente, que o seu valor vai ser reduzido em 75%, restando apenas 25% de cobrança. Ora, como é que se dá esse milagre de reduzir os três, eliminar 2 encargos, jogando as suas atribuições para a CDE, e ainda dizer que a CDE vai ser reduzida em 3/4, ficando com apenas 25%? A exposição de motivos e a medida provisória dão a solução: aporte de recursos do Tesouro Nacional. E fala-se de 3 bilhões e 300 milhões de reais que serão alocados para essa finalidade, tanto no exercício de 2013 quanto no exercício de 2014. Ainda não há definição para os exercícios seguintes, mas a diretriz é essa: a necessidade adicional da nova CDE, diminuída em valor e aumentada em responsabilidade, será atendida por recursos do Tesouro. Como se diz popularmente, muda-se o nome do pagador. Não será o consumidor que pagará, ou não seremos nós, com o chapéu de consumidores, que pagaremos esse encargo, mas seremos nós, com o chapéu de contribuintes, porque os recursos virão via Tesouro Nacional. De qualquer modo, é outro mecanismo que foi apresentado. Um quarto mecanismo, que consta na medida provisória, que não tem sido muito discutido, mas está lá expressamente, é a intenção de neutralizar a variação cambial da tarifa de Itaipu. Itaipu, nós sabemos, é um empreendimento nacional entre o Brasil e o Paraguai, que destina parte da sua energia para o Paraguai. Aliás, originalmente cada país tem direito a metade da energia. Itaipu hoje está com 20 máquinas, então o Brasil teria direito à energia de 10 máquinas, o Paraguai teria direito à energia de 10 máquinas. Como o mercado paraguaio não tem porte para absorver toda a energia do Paraguai, o que acontece? O Brasil recebe toda a sua parcela de energia, os seus 50%, e compra em torno de 80% a 90% da energia do Paraguai. Como é uma entidade binacional, ela não trabalha nem com a moeda paraguaia, nem com a moeda brasileira, ela trabalha com o dólar. Então essa energia chega ao mercado brasileiro nominada em dólar, e a medida provisória determinou que, para evitar que as variações cambiais ao longo do tempo impactassem as concessionárias de distribuição que compram essa energia, que a Eletrobras atuaria como um agente neutralizador. Ela, a Eletrobras, é que compra a energia em dólar e repassa para as distribuidoras em reais. E se houver uma variação cambial que sacrifique a Eletrobras, diz a medida provisória que o Tesouro Nacional também vai atender a essa diferença, de tal forma que se neutraliza o impacto de qualquer variação cambial da tarifa de Itaipu para as distribuidoras e, portanto, para os consumidores finais. E, finalmente, um último efeito da medida provisória, não declarado, não direto, mas indireto, é o da redução de tributos. A redução de todos os tributos vinculados ao preço final da energia. Se o preço final da energia vai cair, todos os tributos que são cobrados, tendo por base o preço final da energia, terão uma redução na sua arrecadação, terão uma redução no seu impacto para os contribuintes. Nós estamos falando no plano federal do PIS e da COFINS, nós estamos falando no plano estadual do ICMS, e aqui cabe destacar que o ICMS sobre energia elétrica é uma das principais fontes de receita
uma das principais fontes de ICMS para todos os estados da federação, que vão sofrer um impacto significativo com a redução do custo de energia e, portanto, a redução da arrecadação do ICMS. E, em muitos casos, pode afetar também orçamentos municipais, no caso dos municípios que têm a COSIP, a Contribuição Especial de Iluminação Pública, com base de cálculo vinculada ao preço final da energia. Então, nós teremos aqui todos esses efeitos, todos esses mecanismos. E é com base, então, naqueles objetivos gerais e nesses mecanismos que vem implantada a medida provisória, que tem todo um detalhamento, uma série de aspectos. Mas, como disse, atendendo a sugestão do Dr. Bettiol, vamos nos deter naqueles dois pontos. Primeiro, discutir quais são as concessões afetadas. E, à primeira vista, parece um exercício fácil. Basta nós lermos os artigos da medida provisória. Por exemplo, mais adiante nós vamos colocar os artigos na tela, mas só para antecipar, o artigo 1º da medida provisória se refere à geração hidrelétrica. O artigo 6º vai se referir à transmissão de energia elétrica. E o artigo 7º, a distribuição. Então, cada um deles dizendo que as concessões de geração de energia elétrica, que se enquadram de tal maneira, estarão submetidas a essa medida provisória, as concessões de transmissão, que tiverem determinado enquadramento, também se subordinam à medida provisória, e as concessões de distribuição, que também tiverem determinado enquadramento, também se subordinam à medida provisória. O problema é que, com a devida vênia de quem participou da elaboração do texto legal, uma péssima técnica legislativa, por exemplo, o artigo 1º da medida provisória diz que ela se aplica às concessões de geração hidrelétrica referidas no artigo 19 da Lei 9.074. Pois bem, então o que nós temos que fazer? Nós temos que ir ao artigo 19 da Lei 9.074. E o que diz o artigo 19 da Lei 9.074? Diz que ele se aplica, estabelecia condições de prorrogação de concessões, de que tratava o artigo 42 da Lei 8.987, a Lei de Concessões. Então, para solucionar isso é muito fácil. Nós temos que trabalhar com 3 diplomas legais. Nós temos que pegar a medida provisória 579, ir para a Lei 9.074 e dela para a Lei de Concessões. Isso ocorre nos 3 casos, como nós vamos ver aqui agora nos textos legais. Concessões de geração. Artigo 1º da medida provisória. A partir da publicação dessa medida provisória, as concessões de geração de energia hidráulica alcançadas pelo artigo 19 da Lei 9.074 terão tal e tal tratamento. Vamos para o artigo 19 da Lei 9.074, diz lá que a União poderá, visando garantir a qualidade do atendimento aos consumidores a custos adequados, prorrogar pelo prazo de até 20 anos as concessões de geração de energia elétrica alcançadas pelo artigo 42 da Lei 8.987. Então, nós teríamos que continuar e ir para a Lei de Concessões. A mesma coisa acontece na distribuição. O artigo 7º se reporta ao artigo 22 na 9.074. Nós vamos ao 22 na 9.074, se reporta mais uma vez ao 42 da Lei 8.987. E quanto à transmissão, a mesma coisa. Artigo 6º da medida provisória se reporta ao parágrafo 5º do artigo 17 da 9.074, que se reporta aos artigos 19 e 22 da própria 9.074, que são aqueles referidos à geração e transmissão. Então, aqui nós temos um pulo a mais. Nós saímos do parágrafo 5º do 17, vamos para o 19 e para o 22, e de lá para o 42 da Lei 8.987. O que significa que, se nós tomarmos o caminho inverso, nós temos que partir da Lei 8.987 para compreender do que nós estamos tratando agora. E se nós formos para o artigo 42 da Lei 8.987, vamos ver que ele estabelecia que as concessões em exploração àquela época, na época da edição da Lei 8.987, da Lei de Concessões, em fevereiro de 1995, as concessões em exploração daquela época, quer estivessem em meio do prazo de concessão, quer estivessem com prazo extinto, sendo exploradas por prazo indeterminado ou a título precário, todas elas teriam o mesmo tratamento. As que ainda tivessem prazo por vencer, no vencimento do prazo, seriam revertidas e levadas à licitação. As que estavam com prazo indeterminado
prazo vencido ou a título precário, num curto espaço de tempo, deveriam ser revertidas e levadas à licitação. Naquela trilha que o professor Carlos Ari mencionou, que é a trilha teórica legal, mas que não é a trilha prática, não é o que de hábito se pratica. E não se praticou nem com a lei de concessões. Por quê? Porque se nós recordarmos, na mesma época em que foi sancionada a lei de concessões, foi publicada uma medida provisória neutralizando os efeitos dos artigos 42 e 44. Nós vamos ver mais adiante o que diziam os artigos 43 e 44 da 8987. Praticamente na soma do 42, 43 e 44, fazia uma terra arrasada das concessões pré-existentes. Pois bem, mediante um acordo político, quando da sanção da lei 8987, foi emitida uma medida provisória que neutralizava esta terra arrasada. Medida provisória essa, que pela sistemática da época, nós ainda estávamos naquela época que as provisórias tinham 30 dias de validade, e eram então reprisadas, editadas com um novo número, na modificação do dígito final. Ela foi sendo reprisada de fevereiro até junho. Em julho foi convertida na lei 9.074. Então veio a 9.074 e disse, lá nos artigos 19, 22 e 17, parágrafo 5º, que no que diz respeito às concessões de geração de energia elétrica, as concessões de distribuição de energia elétrica e as concessões de transmissão de energia elétrica, afetadas pelo artigo 42, não seriam revertidas e submetidas à licitação. Todas elas se beneficiariam de uma prorrogação por 20 anos. 20 anos contados. Ou do vencimento do prazo original, que ainda estivesse em curso, se fosse vencer no futuro, ou 20 anos contados da própria edição da Lei 9.074, em julho de 1995, para aquelas que já estavam com prazo vencido, em caráter precário ou com prazo indeterminado. É desse grande conjunto de concessões que nós tratamos agora. Esse grande conjunto de concessões que, com 20 anos, a partir de julho de 1995, terão este prazo prorrogado a vencer em julho de 2015. É disso que se fala. Em termos quantitativos, envolve aproximadamente 20% da capacidade instalada do Brasil, algo acima de 22 mil megawatts de capacidade instalada, algo em torno de 80% do sistema de transmissão brasileiro e algo em torno de 1/3, 33% da distribuição em todo o Brasil. Se os números não são bem esses, o Dr. Romário, que é um especialista na matéria, que tem, aliás, um estudo magnífico sobre isso, pode me corrigir. Mas, aproximadamente, é disso que se fala. Quer dizer, um grande lote de concessões de geração, 20%, transmissão, 80%, distribuição, 33%, a vencer em torno de 2015. É disso que nós estamos tratando agora na medida provisória. Por quê? Porque a medida provisória, como nós vimos, ela se reporta àqueles dispositivos da Lei 9.074 que promoveram prorrogações daquelas concessões que seriam extintas, que seriam revertidas e licitadas com base na Lei de Concessões. Então é disso que nós estamos falando. A Lei 8987 tratava também de outras hipóteses de concessões, mas que não estão agora abrangidas. Algumas delas foram tratadas também pela Lei 9.074, mas não estão agora alcançadas pela medida provisória 579, porque ela expressamente se vinculou àqueles dispositivos da Lei 9.074 que se reportam ao artigo 42 da Lei de Concessões. Mas a Lei de Concessões falava também das concessões outorgadas após a Constituição de 1988, sem licitação, e declarava que elas seriam consideradas extintas, e não houve nenhuma providência legislativa posterior com relação a isso. Ela tratava também das concessões outorgadas antes ou durante esse período, que estavam com as obras paralisadas, atrasadas ou não iniciadas. E enquanto a Lei de Concessões dava um tratamento mais rigoroso para essas hipóteses, a Lei 9.074, também neste caso, foi mais complacente, pelo menos na hipótese das concessões que estavam com obras já iniciadas, mas paralisadas ou atrasadas,
foi possibilitado aos concessionários a apresentação de um plano de conclusão dessas obras. Nas hipóteses em que os concessionários fossem empresas estatais, teriam que incluir no mínimo 1/3 de capital privado nesse plano de concessões, poderiam formar consórcios empresariais e teriam direito a uma prorrogação de 35 anos. Eu me referi no começo à Serra da Mesa. Serra da Mesa está nesta situação. Serra da Mesa era uma concessão antiga de Furnas, que estava com obras atrasadas. Furnas promoveu uma licitação para a constituição de uma parceria, selecionou um parceiro, apresentou um plano de conclusão de obras ao governo federal, que foi aprovado, o empreendimento foi implantado, começou a operar em 1998 e foi agora objeto de prorrogação. Por quê? Porque a concessão original era da década de 80. Então, agora foi dada aquela prorrogação de 35 anos. Então, Serra da Mesa, que foi apontado por alguns como paradigma de um tratamento não isonômico com relação aos demais empreendimentos atingidos pela medida provisória 579, teve, desde a sua origem, um tratamento diferente. Só para completar o nosso quadro, a Lei 9.074 tinha disposições também sobre outorgas de geração do período. Aqui é a 9.074 modificada pela 10.848. Outorgas ocorridas no período de 1995 a dezembro de 2003, quando foi editada a medida provisória 144, período de tratamento. Outorgas de geração posteriores a dezembro de 2003, que tem um prazo de 35 anos sem previsão de prorrogação. As outorgas de transmissão e distribuição desde 95, que tem um prazo original de 30 anos, admitindo uma prorrogação por mais 30 anos. E ainda, isso atendendo inclusive a um dos pontos que o Dr. Bettiol tinha nos sugerido, os artigos 27 a 30 da Lei 9.074, que tratavam das hipóteses de privatização de concessionários de energia elétrica. Concessionários que eram controlados pelo governo federal, ou por governos estaduais, ou por governos municipais. Pois bem, a 9.074 admitiu que, concomitantemente à privatização, a transferência do controle acionário dessas concessionárias, fosse ou prorrogada a concessão anterior ou outorgada uma nova concessão. Na maior parte dos casos foram outorgadas novas concessões. Por isso que esses concessionários que passaram por processos de privatização com outorga de novas concessões não estão alcançados pela medida provisória 579, que se reporta à Lei 9.074, que vai para o artigo 42 da Lei 987, que diz respeito àquelas que tiveram aquele benefício da prorrogação por 20 anos. E só para completar o quadro, a medida provisória 579 também tratou das concessões de geração termoelétrica, prevendo a possibilidade de uma prorrogação, aqui não de 30 anos, de 20 anos, e prevendo a possibilidade de ajuízo do poder concedente da sua energia ser objeto de contratação como energia de reserva. Então isso aqui é bastante importante. Se nós voltarmos um pouco, nós temos em mente que a medida provisória atinge aquelas concessões que estavam em curso de exploração em fevereiro de 1995, que foram privilegiadas por uma prorrogação de 20 anos a contar da edição da Lei 9.074 ou do vencimento futuro das concessões que tivessem com prazo em curso, que teriam então esta prorrogação. Estas aqui foram afetadas. E em boa medida surgiu também uma polêmica. Por quê? Porque em alguns desses casos, nós dissemos que há essa concentração expressiva de vencimento de concessões beneficiadas por essa prorrogação, agora em 2015, mas nós temos também alguns casos de concessões que estavam com prazo em curso, que venceram muito tempo depois, ou que estão com prazo por vencer, e que a medida provisória 579 agora não respeitou aquela previsão da 9.074, de que elas teriam direito àquela prorrogação de 20 anos. O caso que tem sido mais discutido, que tem sido o paradigma dos debates no âmbito da imprensa, é a usina de Santo Simão, da concessionária mineira da Companhia Energética de Minas Gerais. A concessão de São Simão, original, o seu prazo original vai vencer em janeiro de 2015. Não teve até hoje nenhuma prorrogação.
no entanto, a medida provisória não respeitou aquela previsão da Lei 9.074, que dizia que as concessões em curso naquela época teriam direito a essa prorrogação. Um outro caso, que se enquadra nessa situação também, com uma pequena diferença, de que o prazo original da concessão venceu algum tempo atrás, venceu em 2011, é o caso da usina de Três Irmãos, da concessionária paulista da Companhia Energética de São Paulo. O prazo original venceu em 2011, no tempo certo a concessionária apresentou o seu pleito de prorrogação da concessão, esse pleito dormitava até agora nas prateleiras do poder concedente, não foi levado adiante, desrespeitando os prazos previstos na lei e no contrato para manifestação de decisão do poder concedente, e agora também foi atropelada pela medida provisória, sendo considerado que não terá direito àquela prorrogação que estava lá atrás. Então, aqui rapidamente para dar alguns exemplos de casos específicos que definem os contornos dessa discussão que nós estamos tendo agora em torno dessas concessões. E finalmente, eu não marquei o tempo, Carlos, você marcou para mim? Não? Então eu já estourei há muito tempo, então vamos seguir aqui adiante. Finalmente, o outro tema que nós já mencionamos, a medida provisória trouxe uma inovação no que diz respeito ao critério de apuração dos eventuais investimentos ainda não depreciados ou amortizados para fim de indenização. Ela definiu, como eu mencionei, o valor novo de reposição. O que é, grosso modo, na minha visão, não de técnico, contador ou de técnico, de engenheiro, mas na minha compreensão como advogado, como é que funciona a metodologia do valor novo de reposição? Pede-se ao concessionário a apresentação do seu projeto básico. Com base no projeto básico, que indica aquela peça de engenharia, que indica quais as obras que seriam executadas, quais os equipamentos que seriam adquiridos e instalados, sendo que no projeto básico constam quantitativos e especificação, quantitativo de cimento, quantitativo de areia, quantitativo de remoção de terra, quantitativo de compactação de barragem, de concretagem de barragem, de geradores e turbinas a serem adquiridas, a serem instaladas, a serem montadas, a passarem pelo processo de comissionamento. Tudo isso, com base nesses quantitativos, o poder concedente aplica valores atuais, valores de bancos de dados do poder concedente de preços praticados no mercado. E aí então ele diz que se fosse construir aquela usina com aqueles quantitativos hoje, face aos preços atuais do mercado, o valor dela seria este. É o valor novo de reposição teórica, utópica, se fosse repor aquela mesma usina hoje. Pois bem, nós temos, os concessionários têm levantado uma série de críticas a essa metodologia. Por exemplo, ela não leva em conta que ao longo do tempo, em função da evolução tecnológica, mas também da evolução da economia de escala, possivelmente hoje, equipamentos equivalentes aos que foram instalados à época original custam mais barato do que custaram naquela época. Isso não decorre necessariamente de ineficiência da concessionária, que teria comprado mal, que teria pago mal no passado. Não, decorre de eventos tecnológicos, decorre de eventos econômicos, decorre até mesmo que nós vivemos hoje um processo de competição que não existia naquela época. E ademais, uma segunda crítica que se faz é que não a medida provisória, mas sim aqui o decreto regulamentar, o decreto 7805, determinou que para essa finalidade seria considerado apenas o projeto básico, ou seja, seria feita uma estimativa apenas o investimento original do concessionário, sem considerar investimentos posteriores que necessariamente são feitos na vida desses empreendimentos. Investimentos para modernização, investimentos para recapacitação, investimentos para ampliação desses empreendimentos. Nós temos um caso emblemático de uma concessionária que está concluindo a ampliação de uma PCH, uma pequena central hidrelétrica, que tinha 4 megawatts de capacidade instalada, está aumentando para 30 megawatts de capacidade instalada.
investiu 125 milhões de reais. Essa ampliação vai entrar em operação em março, abril do próximo ano. Pois bem, ela investiu 125 milhões. Preços de agora, está concluindo a obra. Aplicado o critério do valor novo de reposição, esse valor diminuiu para 95 milhões. Ou seja, se a concessionária aceitar o valor que foi proposto, essa usina vai entrar em operação com um write-off de 30 milhões de reais. De 125 milhões para 95 milhões. Por quê? Porque não foi considerado, por determinação do decreto, não foram considerados os investimentos posteriores, apenas o investimento original. Esse cálculo que foi feito de aplicação dos dados, dos preços atuais, dos bancos de preços atuais aos projetos, só considerou os projetos originais. Pois bem, mas a medida provisória diz que essa metodologia vai ser apurada para avaliação das indenizações, acaso cabíveis, tanto para os concessionários que aderirem à proposta do governo e, portanto, prorrogarem as suas concessões, anteciparem a prorrogação, prorrogarem as suas concessões e receberem essas indenizações, quanto para aquelas que não aceitarem a proposta do governo. Ora, com relação àquelas que aceitarem as propostas do governo, nós podemos entender que será um ato de vontade, será um ato voluntário. O concessionário vai considerar todos os fatores envolvidos, inclusive, eventualmente, uma perda de valor nesta avaliação, nesse exemplo que eu dei. O concessionário eventualmente vai considerar que vai perder 30 milhões de reais do seu investimento, mas pode entender que as novas condições oferecidas compensam isso. O novo prazo de prorrogação de 30 anos pode compensar essa perda. Então ele vai aceitar, ato voluntário, terá aceito a aplicação desse novo critério, mas causa estranheza pretender aplicar isso também para os concessionários que não aderirem à proposta do governo. Por quê? Porque para esses concessionários nós tínhamos a perspectiva de aplicação do critério anterior, critério que vem desde o Código de Águas de 1934, passando pelo seu regulamento, o Decreto 41.019 de 1957, e estampado nas cláusulas da maior parte dos contratos de concessão que tratam da extinção das concessões, que dizem, tanto o Código de Águas, quanto o 41.019, quanto as cláusulas do contrato, que na extinção do contrato, vencido o prazo, seria feita a avaliação da eventual indenização do concessionário. Com base no quê? Com base nos valores e épocas dos investimentos. Isso é o que, no jargão setorial, se chama do custo histórico corrigido, depreciado e mutado. É o valor do livro, é o valor que está na contabilidade, é o book value. Esta é a regra prevista na legislação essa invocada no preâmbulo dos contratos de concessão. Todos os contratos de concessão invocam no seu preâmbulo o Código de Águas, o Decreto 41.019, e na sua cláusula de extinção fala que esse seria o critério. Alguém poderá dizer que a lei nova, superveniente, se sobrepõe a essas determinações. Mais do que isso, alguém poderá invocar contida nos contratos de concessão, que na sua introdução, além de fazerem os contratos de concessão, além de fazerem remissão ao Código de Águas, ao 40.019, a outros diversos diplomas específicos ou gerais, Lei de Concessões 9.074, 9427 e assim por diante, também usam a expressão de que o contrato se submete à legislação superveniente. Então alguém poderá dizer, joga a anterior expressamente, ou se for conjuntamente com ela, e mais reforçado por essa expressão do contrato de concessão, que não caberia esse questionamento. Nós entendemos que aquela expressão da submissão à legislação superveniente não constitui cheque em branco, não constitui uma submissão do contrato a qualquer legislação que venha, mesmo contrariando frontalmente disposições da legislação pré-existente e do próprio contrato. Na melhor das hipóteses, isso teria que se resolver através do mecanismo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, o que significa que a utilização do poder exorbitante por parte da administração implicaria na indenização do equilíbrio econômico-financeiro
acaso prejudicado, acaso não respeitado. De qualquer modo, é este o panorama que nós temos com relação a essa questão, é esta a discussão que nós estamos tendo. Quer dizer, veio essa metodologia, como disse, já era conhecido do segmento de distribuição e transmissão para fins tarifários, não para fins de indenização, não era conhecido pelo segmento de geração para finalidade nenhuma. Veio a medida provisória e determinou que para os 3 segmentos vai haver essa aplicação. E é com base nesse panorama, então, que os concessionários terão que tomar as suas decisões. Para terminar, eu lembraria apenas um comentário, algo jocoso que tem sido feito a respeito da cronologia dessa medida provisória. Ela foi publicada no dia 12 de setembro, mas foi assinada e lançada numa cerimônia no Palácio do Planalto, marcada por um discurso inicial do ministro de Minas e Energia, depois um discurso da Presidenta da República. A véspera foi o dia 11 de setembro, então dizem que esse daqui foi o September 11 do setor elétrico. Coincidentemente, os valores das novas tarifas de OIM, lembra aquela expressão do professor, como é que é o nome do professor? Professor Raimundo do Chico Anísio, né? E, desse tamanhinho, os valores das novas tarifas de operação e manutenção e das indenizações foram divulgados por portarias do Ministério de Minas e Energia e uma portaria conjunta do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Fazenda no fim do dia 1º de novembro, véspera de finados. E o deadline a que os concessionários estão submetidos, que terão que tomar a sua decisão, que é na próxima semana, dia 4 de dezembro, de acordo com o calendário católico, é dia de Santa Bárbara, que dizem ser a protetora contra tempestades, relâmpagos e trovoadas. Então é este o ambiente com que o setor elétrico tem vivido nesses últimos tempos, a partir desta polvorosa, ou para usar, com a licença do Dr. Jordão e dos demais profissionais da ANEEL que estão aqui presentes, para usar uma expressão do diretor-geral da ANEEL, no seminário realizado na ABDIB no dia 16 de outubro, o diretor Nelson Rubner, com a sinceridade, com a espontaneidade que o marca, pediu desculpas ao setor pelo atropelo provocado pela medida provisória, ou seja, uma autoridade pública reconhecendo que essa medida provisória provocou um atropelo, como disse o professor Carlos Ari, sem precedentes. E se me permite, doutor Betiol, um último comentário, aí eu já queria acrescer alguma coisa na palestra do professor Carlos Ari. O seu último tema falou de segurança jurídica e tem se discutido muito no setor a perspectiva de que até o dia 4 de dezembro nós não teremos a lei de conversão dessa medida provisória. Portanto, as decisões terão que ser tomadas com base numa lei provisória. Nós sabemos, a Constituição diz que a medida provisória, uma vez editada, tem força de lei e entra em vigor de imediato, mas sujeita à sua revisão pelo Congresso Nacional, e o histórico indica que normalmente ocorrem modificações maiores ou menores. Pois bem, não há perspectiva da lei de conversão ser editada até o dia 4 de dezembro. Então, os concessionários terão que tomar essa decisão nesse ambiente de insegurança jurídica acrescida por uma cláusula incluída na minuta de termo aditivo aos contratos de concessão, encaminhada pelo Ministério de Minas e Energia aos concessionários. Cláusula essa que diz, como diz a medida provisória, que o concessionário, ao assinar aquele aditivo e, portanto, ao aderir às condições da medida provisória, renuncia a direitos pré-existentes em conflito com a medida provisória. Até aí está de acordo com a medida provisória, embora possa se discutir a juridicidade dessa disposição. Isso lembra uma velha expressão do professor Miguel Reale, no parecer, em que ele discutia a hipótese de abuso do poder de legislar. Pode-se questionar se isso não é um abuso do poder de legislar, exigir que quem aderir renuncie a direitos pré-existentes. Mas, mais do que isso, pasmem, senhores, a minuta estipula que o concessionário, ao assinar o aditivo ao contrato de concessão, renuncia a direitos pré-existentes, não somente perante a medida provisória, mas
perante a lei de conversão, que inexistirá até 4 de dezembro, no momento da sua assinatura. Então me parece que nós temos aí, prezado Carlos, configurado um ambiente de insegurança jurídica decorrente desse atropelo com que essas modificações, mais do que meritórias no seu conteúdo, estão sendo feitas, estão sendo impostas à sociedade e ao setor elétrico brasileiro. Doutor Bettiol, lamento ter alongado nessa minha fala e agradeço a atenção de todos os senhores. Muito obrigado.